podcast. Eu sou o Lô Matheus e ao meu lado está o... David Arte. Nós. O cara tá pedindo coisa aqui, ó. A gente tá no Tchê Café e aqui dá pra pedir as coisas. E hoje a gente tem uma entrevistada que, bomba na internet aí no Instagram com vários memes. Trabalha na Oracle. Cara, Letícia Mine. Agora ele falou errado. Falei errado, é Maine. Não tem problema. Não tem problema. No português é Mine mesmo. Mas no fim das contas o nome nem é meu, então o que eu tô falando, né? De onde surgiu esse nome, então? Do The Maine, que é a minha banda favorita. E aí eu usava no meu Instagram o Lele Maine antes de tudo acontecer. Meu Instagram era pessoal. E aí, quando eu comecei a fazer os vídeos, as pessoas achavam que esse era o meu nome. E aí eu chegava nos lugares e falava, não, meu nome é tal. Né? Que hoje meu nome tá lá no obscuro. Só quem trabalha comigo mesmo me chama pelo meu nome. E aí ficou. Todo lugar que eu vou é Lele Maine e mais Lele, né? O Letícia também é meio estranho. Então vou chamar só de Lele aqui no nosso podcast. Justo. Tá mais fácil. É mais fácil. E galera, se você que tá vendo esse podcast aqui não é inscrito no canal, se inscreva. Pelo amor de Deus, ajuda a gente. Se inscreva no canal, ative as notificações pra gente poder produzir mais conteúdo pra vocês. Também se você tá vendo no Spotify, aproveita também, segue a gente. Tá bom? Isso é super, hiper, mega importante para que a gente possa continuar. E nós estamos fazendo aqui no Tchê Café, que fica perto do aeroporto de Congonhas, aqui na Washington Luiz, São Paulo. Então, se você quer gravar o seu podcast, você pode fazer que nem a gente. Através aqui do projeto Podcast no Bar, do Voz e Conteúdo. Você tem toda a estrutura aqui no Tchê Café. É um bar, né, onde você pode pedir as coisas. E, claro, além dessa questão do bar, tem toda a estrutura de câmera, áudio. Tem a equipe aqui, o Leandro tá ajudando a gente. Então, basta você acessar aí o site podcastnobar.com.br, conferir e vem gravar conteúdo também. Legal, maravilha. Também quero falar sobre o nosso patrocinador desse episódio, que é a Integrale Soluções Empresariais. Então, pra galera, às vezes aí o empresário que precisa de uma empresa para estar ajudando ela com a questão contábil, custo, a parte fiscal, contrata o pessoal aí da Integrale, que eles também têm sistema de BI muito legal, muito importante aí, para você conseguir analisar as métricas da sua empresa e conseguir avançar com a sua empresa, né? Porque hoje em dia os dados são muito importantes. E o pessoal aí da Integrale Soluções tem muito know-how aí, experiência com isso e vai estar te ajudando. E se você quiser acessar mais, tá o link na descrição desse episódio e também no QR Code aqui em cima também, que você pode acessar lá e apontar a câmera e entrar aí no site do pessoal da Integrale Soluções Empresariais. Show. E pode chamar de Lele, então? Por favor. O que é QA? A dúvida, né? A dúvida de Vamos muita gente... partir do princípio dos primórdios. Tem uma galera que, tipo, Homo olha assim e fala, sapiens. o que é QA? Tipo... É porque as nomenclaturas são um pouco confusas, assim. É diferente de design, né? Que é design. E se você trabalha com UI, com... Então, QA não é igual a tester? Não. A QA, a sigla QA vem de Quality Assurance, né, do inglês, que a gente traduzindo literal para o português é garantia de qualidade. Mas a gente não está falando de garantia de qualidade, tipo inspeção de qualidade, né? A gente está falando da qualidade do software. Então, o QA dentro, né, da construção de um software é a pessoa que faz a garantia de qualidade, que é diferente do tester. O tester é um testador. Ele testa, se funciona, ele fala funciona, se não funciona, ele fala não funciona. O QA trabalha com vários processos, várias métricas para fazer a garantia de qualidade. Então, por isso a diferença do QA e o tester. Então, o tester vai pegar lá o trabalho do QA e executar, basicamente, né? Então, você não precisa de experiência como QA para ser um tester. É como se fosse o primeiro degrauzinho na profissão. Tipo o Juninho, sabe? Sim. E aí, às vezes, a galera confunde porque as empresas não têm um padrão de nomenclatura para falar. Aí tem analista de qualidade, analista de QA, analista de testes. E aí você fica, cara, tipo, é a mesma coisa. Se tem um analista na frente ou QA, é um trabalho mais elaborado. Se tiver lá na função só testador, é o que você vai ser tester, basicamente. Mas esse QA é um QA, tipo, é do código técnico ou tem
camadas? Não, dentro de qualidade, quando a gente pensa na qualidade de um software, quando a gente está construindo lá, né? Quando você, como designer, entra, desenha, faz tudo bonitinho e fala pro desenvolvedor, você tem que desenvolver isso pro cliente. O desenvolvedor vai construir no código, né? Ele, como responsável pelo código, vai testar o código dele, a linha de código, a integração dos códigos. Só que quando ele termina, a gente não termina e fala, cliente, terminei. A gente precisa garantir que a experiência do cliente com esse produto vai ser uma experiência de qualidade. Então, eu, como QA, entro e aí eu faço uma lista de possíveis erros, possíveis acertos, de acordo com o requisito e com o que foi desenhado. Então, eu vou lá, faço uma lista, um engranhado de coisa, e aí eu faço os testes do sistema. Então, a minha visão tem que ser a mesma do cliente. Então, eu não posso olhar o código. Então, geralmente, os QAs não têm contato com o código. É muito importante, porque a gente precisa ter a visão do usuário. Então, eu olho para o sistema e falo, cara, o que pode acontecer aqui de errado? Né? Porque o requisito eu tenho. Eu sei o que o produto tem que fazer. Beleza. É um aplicativo de venda de carro. Beleza. O objetivo é vender carro. Ok. Mas o que pode acontecer de errado em cada processo? Ele pode tentar digitar, sei lá, caractere especial no campo senha e não aceita. Ele pode colocar um CPF errado. Então, tudo isso a gente tem que testar. Aí a gente testa tudo que pode, principalmente o que pode acontecer de errado. É por isso que os devs não gostam da gente, porque a gente, nessa, encontra muita coisa. E mandar alteração criar task lá. Exatamente. Refação, alteração, os bugs. Nessa a gente encontra muita coisa. E isso é muito bom, porque aí a gente volta o processo. Onde está errando, onde está falhando, corrige, acerta. E aí, quando entrega, você vai entregar 100%? Não, nunca, né? É um bando de ser humano que erra todo dia fazendo um software. Mas a probabilidade de acontecer um erro em produção para o cliente cai muito. Então, o objetivo é esse, assim, olhar da visão do sistema. Então, geralmente, o analista de QA faz testes de sistema, porque a gente tem... Aí é tipo uma aulinha já, né? Eu não consigo falar isso sem explicar o contexto inteiro. Mas a gente tem umas camadas de testes, né? A gente começa com o teste unitário, que é o teste de código. O teste de integração, que é baseado na integração dos códigos ali. Pode entrar um pouquinho do QA, mas trabalhando junto com o desenvolvedor, testando junto. O teste de sistema, que é a gente que faz. E o de aceite, que quem faz é o cliente final, né? Então, se meu cliente final é meu PO, quem faz o teste de aceite é meu PO, ou o próprio usuário. Então, a gente segue essas camadas para que a gente entregue a qualidade. Então, não é tipo um teste. Testei, funcionou. Gente, tá funcionando. Então, dá lá pro cliente. Feliz. Isso seria fácil, né? Esse é o lado feliz. Mas aí, quando o cliente volta com 300 coisas... O cliente já vai voltar. A gente sabe que ele vai voltar falando, esse campo não tá no lugar que eu pedi. Você fala, mas... O cara fez junto com você. O campo não tá do jeito que eu pedi. Não tá na cor, não tá na especificação. E aí, vai ter mudança. Mas a experiência dele, assim, com a qualidade, assim, tem que funcionar. Né? Não é nem... quando a gente pensa assim na experiência, isso linka bastante com a experiência do usuário, né? Mas além dessa experiência, a gente tem que considerar a satisfação dele, né? Tem que ser um produto de qualidade, de confiança, um produto seguro. Então é tudo isso que a gente olha na hora de fazer as validações. Cara, legal. E conta um pouco como é que você começou isso? O que você foi parar? Eu vou... Sei lá, um dia você acordou e falou, não, agora eu quero começar... testar sistema, ver se tem qualidade, se esse negócio funciona, não agora funciona. Eu vou aterrorizar a vida dos outros. Agora eu vou encher o saco dos devs, os devs vão me odiar, esse é meu papel, agora... O mais doido depois é você criar um perfil sobre isso. Porque... Não, vai chegar lá nessa história também. Porque, assim, design, as pessoas procuram, assim, agora se você falar de QA, assim... Muita gente ainda cara, é doido. Eu fiz faculdade de gestão de TI e aí eu tive uma disciplina que falava disso e tal. Só que eu não achava que era uma área, assim, ampla. Porque hoje a gente fala... as pessoas estão conhecendo mais QA, mas
dentro das empresas, para cada 3 desenvolvedores, você tem um QA. Você tem que ter um QA. Então, tem muita oportunidade. É uma área dentro de tecnologia que está empregando muito, tá? E, assim, é uma área que você precisa, que você consegue entrar sem experiência. Porque, por exemplo, para desenvolvedor, você precisa saber pelo menos uma linguagem de programação, né? Para QA, não. Você entra como tester, fazendo os testes. Mas, no meu caso, eu entrei... Olha a comidinha dele aí. Chegou! A carinha dele de aí, feliz. Olha a carinha de feliz. Tava morrendo de fome, fazendo pedido na hora do começo do nosso episódio, ó. Isso Aí, mesmo. ó. Pode pegar, viu? Nossa. Valeu, tudo de boa por enquanto. Mas no meu caso, durante a minha faculdade, eu não consegui estagiar. Porque ou eu estagiava ou eu pagava a faculdade. Então, eu me mantive no emprego que eu tava, que era estável. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? Aí eu saí jogando meu currículo. Nem sabia onde. Saiu dando tiro mesmo, assim. Jogando, né? Beleza. Se der, der. Aí uma empresa me ligou. Falou, vem fazer uma entrevista e tal. Eu cheguei lá, era pra uma vaga de testador. Ó, o emprego é esse, você vai testar um software. E aí, assim, assado, explicou. Aí eu passei na entrevista. Aí foi que eu tive a minha primeira experiência. Então, tipo, não foi que eu acordei um dia e falei, não, sei lá, hoje eu vou começar a achar bug em tudo. Não. Apareceu, eu abracei a oportunidade. E aí, quando eu comecei a fazer o trabalho, eu me identifiquei muito. Mas, assim, muito. Porque eu sou muito detalhista, perfeccionista na minha vida, no meu dia a dia. Então, eu achava muito bug. Eu achava isso, tipo, radical. Eu falava, cara, esse negócio é pra mim. Porque eu sabia que eu não queria trabalhar com programação. Isso você já não gostava? Isso eu já sabia, assim, tipo, quando eu tava na faculdade, eu falava, esse segmento aqui eu não vou. Mas pra trabalhar com QA, a pessoa precisa ter esse background de tecnologia, tipo, ou fazer um curso. Precisa. Porque precisa saber, né, como funciona, porque a gente tá ali no dia a dia de um time de desenvolvimento. Então, você precisa saber o que você tá fazendo ali, qual que é o seu objetivo. Então, é legal que a pessoa tenha... Você precisa de uma faculdade pra começar a exercer a função? Não, não precisa, mas... precisa ter uma noção do que você está fazendo ali naquele universo. Então, quando eu já entrei, tipo, já era formada, né? Então, beleza, cheguei ali e comecei a tirar umas certificações. Me identifiquei muito com a área e tô aqui até hoje. Que da hora. Legal demais. E como é que você foi parar na Oracle? Porque eu acho da hora, cara. A Oracle é... Não, a Oracle gigante, é maravilhosa. Gigante, cara. Todo mundo fala... Tem Oracle pra tudo quanto é lugar, cara, entendeu? No filme do Homem de Ferro, cara, tem Oracle. NBA. Tudo tem Oracle. Então, quando esse meu primeiro emprego foi em uma consultoria de teste, né? Era uma empresa que é consultoria em TI, mas, assim, 80% na época eram funcionários da área de QA que eles tinham. Então, a gente era terceiro dentro de grandes clientes e tal. E aí, eu ganhei uma boa experiência ali. Só que, assim, vida de consultoria, terra de ninguém. Você não tem rotina, não tem hora pra parar de trabalhar, não tem final de semana, feriado. Então, como eu tava em início de carreira, eu abraçava tudo. Eu falava, cara, tipo, tudo que pudesse me dar uma vírgula de experiência, eu abraçava. E, enfim. Aí eu fiquei 1 ano e 3 meses nessa empresa e fui pra outra consultoria. E acho que, como em qualquer área de tecnologia, consultoria é isso. Tipo, se você ficar pulando de consultoria em consultoria, você só vai trocar de nome de empresa, né? Você vai trocando pra ganhar um pouquinho a mais, mas você não sai daquele ciclo vicioso, né? E aí chegou num estágio, assim, que... Aí nessa segunda consultoria que eu entrei, eu fiquei 1 ano e 6 meses. E aí chegou num ponto em que eu não aguentava mais, assim. Porque vamos colocar aí, quase 3 anos que eu tava de área, eu não tinha férias, eu não tinha final de semana, fazia muito hora extra, eu trabalhava muito, muito. E aí eu comecei a ter problema de saúde, eu tava exausta, assim, psicologicamente, porque eu não tinha rotina. Tipo, hoje eu acordava, beleza, tava atendendo um cliente, daqui 1 semana eu tinha que atravessar a cidade para ir atender outro cliente. Porque aí você tá falando na época que tava presencial, né? Pode ser que para as pessoas hoje falando, e visitar cliente, né? Não, agora presencial. A gente tá em pandemia, né? 3 horas no trânsito de São Paulo pra ir, 3 pra voltar. Meu início de carreira era isso, eu levava 3 horas e meia de condução da minha casa até o trabalho. De onde você é?
aqui? Na época, eu morava em Itapecerica da Serra. Agora eu moro aqui em Santo Amaro. Então era um rolê mesmo. Mas na época, eu morava em Itapecerica da Serra. E já pra qualquer lugar que eu fosse ir, era longe. Só que eu tinha que ir pra Zona Leste, sabe? Então, era... Da onde que eu vim aí, ó. Você vê, quando eu falo que é uma distância... Que é longe. Você viu? Percebeu a tragédia. Então, e em São Paulo, tudo que você vai fazer é muito cansativo o trânsito, né? Só que pra mim o que pegava nem era tão isso, assim. Aí só que chegou num ponto que juntou tudo isso e o fato de que eu não tinha um conhecimento específico em algo. Então, tipo, beleza, era uma QA, fazia um trampo da hora, só que eu não tinha uma especialização. Sei lá, em fiscal, em financeiro, contábil, sabe? Geralmente os profissionais, eles seguem um ramo e são especialistas naquilo. E eu não tinha. Eu atendia cliente de tudo que era tipo, e aí eu sabia um pouco de cada coisa. Aí eu parei e pensei, falei, cara, eu vou mudar de profissão. Não sei, vou tentar trabalhar com produto, com projetos, com design, sei lá, qualquer coisa. Porque eu não sei pra onde mais eu vou crescer aqui, né? E eu não queria sair da consultoria que eu tava, porque era uma das melhores. Porque eu falava, cara, eu vou sair pra ir pra outra consultoria pra fazer a mesma coisa, não vou mudar a situação. E aí, um belo dia, um amigo meu dessa consultoria tava saindo da empresa, e aí eu ia assumir o cliente dele. E aí eu fui num prédio da empresa que eu nunca ia, que era o prédio oficial. E aí eu fui lá conversar com ele e tal. Aí ele me passou as informações do cliente, dos projetos e tudo mais. Aí na tarde a gente foi tomar um cafezinho. Aí ele mexendo no celular, nossa, chegou um e-mail da recrutadora da Oracle. Vou falar pra ela que eu não tenho mais interesse, que eu já aceitei outra vaga. Eu falei, ok, me passa o e-mail dela agora. Olha, que doido. Aí eu fui na minha mesa, peguei meu currículo, mandei pra ela. E aí eu tô na Oracle. Olha só, aproveitar as oportunidades, né? Exato. Muitas das vezes a galera, tipo, perde uma oportunidade por não aproveitar ela, né? Porque, passou ali na sua frente, ele falou, é um e-mail aqui, eu não vou aceitar mais. Você já na hora, não, passa pra mim, vou tentar, por que não? Não, e assim, eu nem perguntei, eu só falei, o quê? A vaga de QA na Oracle? É uma vaga de QA. Falei, o que precisa saber? Não sei direito, mas acho que banco de dados e tal. Eu falei, o quê? Tinha, tipo, sei lá, uma vírgula de conhecimento em banco de dados. Mandei um e-mail pra ela e passei o resto do dia estudando banco de dados. Olha aí. E aí, no dia seguinte, ela me respondeu pedindo uma descrição do que eu sabia fazer e tal. E aí, no dia seguinte, eu fui pra esse mesmo prédio, porque, né, aí eu ia ficar uns dias lá, assumindo esse cliente dele e tudo mais. Os meus outros clientes estavam em hold, esperando liberações pra eu poder assumir os projetos. E aí eu já fui respondendo o e-mail dela, ela falou, beleza, uma entrevista pra você amanhã, em tal endereço. Era no mesmo prédio. Eu estava no 15º andar e a entrevista era no 5º andar. Que louco! Então você estava indo no prédio que você estava trabalhando para outra empresa, para consultoria, no próprio prédio que você já iria trabalhar. Que massa, tipo, né? que é a empresa que você trabalha hoje. Mano, e aí tipo, no dia seguinte... Pra história de filme, né, mano? Meu, muito... E assim, e aí fui pra entrevista, né? A entrevista na época foi com o gerente responsável da vaga. E pra mim não foi uma entrevista, foi um bate-papo, né? Ele me passou a necessidade dele e eu passei pra ele o meu momento de vida. Eu falei, cara, eu preciso exatamente disso, de uma empresa que me permita trabalhar com um produto e ser especialista naquele produto e saber tudo de cabo a rabo daquele produto. Na época era um produto que estava nascendo. Tipo, ele, assim, tinha acabado de ser criado, uma integração fiscal com um produto de hotelaria global da Oracle. E aí ele tinha acabado de ser criado, então eu ia pegar o produto do zero. E aí eu falei, aí fui conversando com ele, assim, em momento algum tentei convencer ele, mas eu falei, tipo, pra mim é exatamente o que eu preciso. E aí no final da conversa ele falou, pra mim a vaga é sua. Eu vou te fazer uma proposta formal, mas eu quero você. Que legal. E aí eu fui contratada e tô há 2 anos e meio, quase... 2 anos e 7 meses lá, com esse mesmo produto. O produto cresceu muito, a gente já tem ele em produção em alguns países da Europa e aqui na América Central também. Então, assim, era tudo que eu queria, né? Pensando naquela linha de pensamento de, tipo, porque eu quero muito ter conhecimento, ser owner de algo. E aí foi exatamente o que eu precisava. E parece, assim, que foi num momento
crucial, porque eu tava ali, assim, nos meus últimos segundos pra decidir realmente sair da área de QA e tentar outra profissão. Mas essa oportunidade surgiu também graças à sua atitude, né? É aquela coisa que a gente tava falando, nada nasce do acaso, nada nasce... A pessoa fala que tem sorte, né? Inércia. Às vezes a pessoa fala, nossa, você teve sorte. Cara, não teve sorte. Uma atitude corajosa e... É o que eu mais falo pra galera. E preparo, né? Sim, também. Porque ela correu atrás de estudar banco de dados, mesmo ela, tipo, não sabia o que ela fez. Ela estudou. O que eu preciso, né, pra conseguir isso aqui? Vou lá atrás e foda-se. No final, nem precisava saber banco de dados. Mas é sempre assim, né? As vagas sempre pedem uma coisa. E é isso que eu falo muito pras pessoas, sabe? O meu primeiro emprego, eu consegui porque eu saí. Eu não ficava lendo descrição de vaga. Eu não tinha experiência. Eu vou vou falar o que pra convencer o recrutador? Eu não tenho experiência. Eu vou jogar pra tudo. Né? Porque a gente sabe, a gente que hoje tá na área sabe que a maioria das empresas coloca uma descrição lá que nem eles sabem o que eles estão pedindo. Nem eles sabem. Você chega lá, aí você passa na vaga, você começa a trabalhar e você fala, por que eles me pediram tudo aquilo de requisito pra eu fazer isso aqui? Então, eu falo muito pras pessoas, não é ficar lendo descrição de vaga porque você vai desistir de se candidatar. Você tem que abrir o LinkedIn e ir jogando. Nem achar que... Alguém vai te chamar. Você vai se candidatar só quando você tiver 100%. Tem pessoas assim, vê o job description lá e tipo, preciso ter isso. Aí tem um que ela não tem. Por exemplo. Ela já abandona, Não vou me abandonar. Não. Quem vai dizer é o cara, não é você. Né? E eu tava lendo uma pesquisa que uma empresa fez que principalmente mulher se trava muito nisso. Sim. Que essa empresa fez um levantamento de que quando o homem vai se candidatar, se ele tem 50% de aderência com a vaga, ele se candidata. A mulher não. É uma questão de autoestima? Eu acho que é uma questão mais, assim, meio que social mesmo, né? Principalmente porque é uma área muito masculina ainda. Sim. Então, tem essa insegurança, assim, das mulheres. Tipo, se eu não tiver 100% de aderência... Minha filha. A área de TI, no geral, é assim, né? Tem sempre mais homem que mulher. Eu sinto Lá no nosso time lá de designers da Curate tem mais mulher. Que legal, mano. Eu percebi que tem uma galera, pelo menos na área de UX, vindo mais mulheres, assim. Sabe? Tipo, e não foi por escolha, não. Foi por ver portfólio mesmo. Tipo, a gente vai olhando o portfólio e caiu de ser mais mulher. Entende? Mas eu prefiro, quando eu posso, assim, né? Não é que eu vou excluir os homens, mas parece que as mulheres, elas, talvez por isso que você falou, ter menos, elas são mais dedicadas, assim, porque elas meio que, elas querem provar, sabe? Querem entrar ali e parece que vão mais a fundo, se entregam mais. É porque a gente naturalmente precisa se provar mais. Isso é, assim, meio que natural, assim, da mulher na profissão. Ketchup pra ele. Culturalmente é assim, né? Tipo, em todos os lugares, assim, tipo, da esfera. Mas eu posso falar, assim, que, falando nesse assunto, as empresas têm trabalhado muito em prol disso. É muito legal ver a forma que, as ações que as empresas colocam, sabe? No seu time, assim, tipo, tem mais mulheres ou... No meu time não tem mais mulheres, mas tem bastante mulher. Tem eu como QA, a Scrum Master do time também, e 2 desenvolvedoras. É isso aí. Já é bastante, se parar pra pensar que tem lugares que nem tinha, né? E principalmente no cargo de desenvolvedor. Ainda é muito baque, assim, as pessoas ainda ficam, nossa, você é mulher e é desenvolvedora. Mas as empresas têm trabalhado muito isso, tem empresa que trabalha recrutamento só de mulheres, sabe? Abre vagas só para contratar mulheres, para ter esse incentivo mesmo. E eu, assim, hoje eu uso as minhas mídias justamente para falar disso. Eu não vejo mais essa diferenciação, né? A empresa que faz isso, lógico que deve ter uma porcentagem que faz ainda, né? Mas a empresa que faz isso geralmente é aquela empresa que não vai para frente, né? A maioria das empresas hoje trabalham, assim, por essa igualdade, não ter essa coisa de, tipo, oferecer mais para o homem, menos para a mulher, ou limitar a vaga apenas a homens e tal. Mas, assim, durante... Obrigado. Você pode pegar, viu? Não tem problema não, pegue aí. Daqui a pouco eu vou pegar um pouquinho.
Sem ketchup não dá, meu. Tem que... um cheddar, um bacon aqui. Olha só, mas o cara tá morrendo, tá numa larica, bicho. De onde você vê que você tá com essa fome toda? Zero, é assim. Ai. Não, eu fico pensando, sabe? Tipo, que antigamente era bem menos, né? E a nossa sociedade, ainda bem que tá mudando, né? Porque eu acho assim, a mulher não tem que ganhar menos. Eu acho que tem que ganhar de acordo com aquilo que ela faz como profissão dela, sabe? Total. Por exemplo, você é mulher, eu sou homem, e aí nós dois somos QA, e aí no mesmo nível, e aí só por eu ser homem, eu ganhar, tipo, sei lá, R$1.000 a mais, né? Tipo, mas não tem que ser assim, tem que ser, tipo, a gente ganhar o mesmo salário, né? Em questões de tecnologia, você falou que essa discrepância tá menos, né? Ou tem menos, mas a realidade mesmo do mercado, de uma maneira geral, em outras profissões, é essa. Isso é verdade. A realidade ainda é essa, mas já mudou muito, cara. Se a gente pegar ao longo do tempo, já mudou muito. A gente tá atrasado? Tá, lógico que tá atrasado. Mas, meu, é cultura. Cultura você não muda da hora pra noite, assim, do dia pra noite. Você demora um tempo pra mudar a cultura. E eu acho que a tecnologia, ela tá avançando nisso justamente porque a gente tá falando de tecnologia do momento, né? As empresas de tecnologia, a empresa que não acompanha o ritmo do que tá acontecendo na atualidade, não vai pra frente. Tanto que você vê, assim, né, na última década, o que a gente teve de mudanças, né, de crescimento, assim, né, principalmente dessa parte digital. Então, eu vejo, assim, pelo menos do lado da tecnologia, quando as pessoas ainda tem, né, lógico que eu sempre, às vezes eu recebo mensagem de mulheres que falam, eu vi tal coisa em reunião, assim, daquela coisa do machismo estrutural, né, o cara tá falando, tá nem sabendo que tá sendo machista. E eu falo, você tem que falar pra ele. Você tem que falar. Não foi legal o seu comentário. Sabe? Tipo, o comentário foi, né? Me ofendeu e tal, como mulher. Aquelas coisas padrõezinhas, né? Sim. Tinha que ser mulher. Nossa. Cara, eu tenho me policiado muito quando eu vou dar exemplo de falar, quando aquele cara, eu sempre tenho que falar aquela pessoa. Até porque, eu tenho esse vício de linguagem. Tipo, que eu falo, aquele cara, não é o cara, às vezes pode ser uma mulher. E eu mesmo me policio, mas eu não falo na maldade. É porque eu aprendi assim a vida inteira, sempre ouvi isso, né? O lance do machismo mas eu acho que também tem aquela gíria na nossa linguagem, né? Sim. Eu falo muito isso também. Aí quando eu percebo, assim, eu falo, putz, tá bom. Porque... eu tento pôr pessoa, porque é pessoa, tipo... Se é homem ou mulher, se é qualquer outra coisa. Mas isso, assim, é o que eu falo pras mulheres, né? Você não tem que ouvir e ficar quieta, né? Você tem uma empresa ali a seu favor. Se você se sentir ofendida, conversar com a pessoa continuar, né? Já aconteceu uma situação comigo que eu só virei pra pessoa e falei, olha, se você fizer esse comentário de novo, eu vou ter que te denunciar pro RH. Porque isso não tem conversa. De assédio? Se você fizer esse comentário novamente, vamos lá, né? A gente tá num ambiente profissional. Sou sua colega, na hora do almoço eu sou sua amiga e é isso, mas esse tipo de comentário é inaceitável. Nunca mais aconteceu. Porque a pessoa nem percebeu, né? Então, é algo que tá tão enraizado na maioria dos homens, né? Então, é aquela coisa da mulher não... Quando a gente ia pro escritório, né? De ir com saia, falar da roupa da mulher, falar da maquiagem. Então, esse tipo de coisa tem acontecido bem menos. E acho que... Mas a gente tem que estar sempre ali alertando, né? É o risco de você estar como mulher trabalhando no meio de homem, um monte de homem. Porque tem hora que eu falo, meu Deus... que homem só faz omisse? Eu falo mesmo. Homem só faz omisse. E o doido, né, que a programação, né, começou com mulheres, né? Na história, o período guerra ali, o pós-guerra, né? Ali começou com mulheres, e aí virou totalmente... E aí hoje as mulheres desistem de programar porque escutam que programação não é pra mulher, tipo... Aí você fala, Por isso que é importante os das redes sociais, assim, a gente compartilhar o nosso conhecimento, o nosso conteúdo, porque é chegar no ouvido das pessoas que não fazem as coisas porque acreditam que aquilo não é pra elas. Você fala, Aí a questão de ter referência, né? A pessoa olhar e ver, tal pessoa conseguiu chegar ali, porque eu tô com um perfil parecido, eu posso chegar também, né? Sim.
E mesmo se não tivesse, for completamente diferente. É o que eu falo, assim, acho que a única coisa que nos limita de alcançar um objetivo somos nós mesmos. Então, no meio do caminho, você vai encontrar uma pessoa pra tentar te atrasar, uma pessoa pra te desmotivar, mas é você quem vai dizer se aquela situação vai te limitar e vai te fazer parar e tentar outra coisa, ou se você vai enfrentar e seguir. Eu tive vários pontos da minha carreira em que eu podia ter olhado e falado, não, isso não é pra mim. Não é? Na faculdade, assim, eu brinco com os meus amigos da faculdade, mas eles eram terríveis. E tinha mais homem, provavelmente, né? Ah, sempre tem. Na faculdade, Eram eu acho que três meninas. Eram 3 meninas, e aí a gente, no segundo semestre do curso, os meninos tiravam sarro. Ai, vocês não vão se formar, porque tecnologia não é pra mulher. E, nossa, vocês precisam da gente pros grupos. Tipo... Cusão, né? a palavra certa. Mano, sério, falava Mas muito moleque, né? Assim, galera muito moleque, assim. E aí, eu lembro que no terceiro semestre, antes de começar, eu cheguei nas meninas, né? Eu e as outras duas, coitadas. Geralmente, a gente fazia grupos de 5 pessoas pros grupos e tal. Eu falei pra elas, meu, o que vocês acham da gente juntar? Nós 3. Tudo que for trabalho, fazemos nós 3. Só nós 3. Nossa, Boa. Não deu outra. Nesse primeiro semestre que a gente se juntou, a gente teve a maior nota do projeto integrado do semestre. Aí no semestre seguinte a gente teve uma prova oral lá. O professor de segurança da informação aplicou lá umas coisas muito difíceis. Ele fez uma prova oral. A gente ganhou a prova oral, tipo, eram vários steps, assim. E eu fazia aquilo, assim, na força do ódio mesmo. Você fala, sangue. quê? Você falou pra mim que eu preciso de você pra entregar um trabalho? E aí a gente se formou. Até hoje eu tiro sarro deles. Quando eu entrei na Oracle, eu falei Quando a gente tava na faculdade, tinha um amigo meu que ele prestava serviço pra Oracle. E aí, quando eu entrei na Oracle, eu falei, então... Olha onde eu estou agora. E você aí? Chupa. E aí tem tem uma outra amiga minha também, que era desse grupinho, né? Tinha nós 3, que também trabalham na Oracle. 2 das 3 estão na Oracle hoje. E eu podia ter olhado para aquela situação e falado, cara, eu não vou continuar nessa faculdade. Eu não vou ficar ouvindo esse tipo de coisa. Mas eu olhei para aquilo e falei, querido... Cai muito naquela questão lá... Agora eu não lembro o autor, né? Que ele fala que... ostra feliz não dá pérola. Verdade. Né? Verdade. Que tem que ter um grãozinho ali de areia que causa o incômodo nela e ela gera a pérola. E outra, todo mundo passa por momentos difíceis pra conseguir algo legal. Sim, é o que gera a experiência, caminho, né? É caminho, não adianta, não existe caminho feliz, só felicidade, só arco-íris, e no final do arco-íris tem um pote de ouro, mano, isso aí hoje eu falo assim, eu conto isso, não pra falar, tipo, eles eram uns babacas e faziam isso. Eu conto isso pra mostrar. Eles faziam isso? Fazia. Eu quebrava o pau com eles. Quebrava o pau. Na sala a gente discutia. Foram 2 anos e meio de faculdade, eu brigava mesmo, assim, na época eu era bem mais estourada, assim, hoje eu sou mais amor, faço bastante yoga e tal. Com experiência. Mas na época, eu não queria saber, eu brigava mesmo. Quando a gente tirava a nota mais alta, eu pegava minha nota e esfregava na cara deles. Mas hoje eu falo disso, assim, pra mostrar. Vai acontecer. Não tô te influenciando e te motivando a tentar e seguir nessa profissão e nessa área. Te dizendo que vai ser um mar de flores. Não vai acontecer. Só que é você que vai dizer até onde você vai, onde que vão te parar. Então, são bons exemplos, né? É até bom que tenha acontecido comigo, porque eu tenho exemplos reais. Você sabe que, pra mim, eu tenho um total visão diferente, assim. Eu acho que eu vivia dentro de uma bolha, Luan, porque... Não, as minhas chefes... Eu quero batatinha. Pegue aí. Pega ketchup. Então, igual você tá falando, assim, questão de bolha... Eu fiquei realmente surpreso assim, dela falar o jeito que a galera falava pra ela na faculdade, mano, assim, de verdade. Nossa. Porque uma coisa é zoar, assim, tipo, por exemplo, lá na Curate, um tempo atrás, quando era presencial e da outra vez que eu trabalhei lá, tinha poucas mulheres também, sabe? Só que tinha, não é porque não contratava, porque às vezes não tinha perfil, talvez porque as mulheres não iam estudar, talvez porque sentia isso daí que você falou, né, e não queria. E a gente zoava, assim, como se ela fosse homem, assim, tipo... todo mundo zoava todo mundo, sabe? Ela zoava, a gente zoava. Todo mundo entrava na brincadeira de zoeira, sabe? Sempre com respeito, sabe? Por ela ser mulher e por respeitar o ser humano, né? O próximo. E cara, eu, de fato, assim, eu não imaginava
Tipo, assim, as minhas chefes porque eram eu todas imagino. mulheres. Então. E aí você não imagina que às vezes, tipo, tecnologia, todas as mulheres sofre uma parada forte dessa, assim, de falar, não, você não vai conseguir, você não é capaz por É. ser mulher, entende? Tipo, Você tem, sei lá, você é mulher, com certeza você tem um neurônio pra estudar tecnologia, você não tem, só os homens têm. Eu olhava diferente às aquilo. vezes, por exemplo, que eu penso assim, pegar um peso. A estrutura de um homem é mais condicionada a pegar mais peso do que a estrutura da mulher. Não que a mulher não consiga, mas a estrutura dela, pra ela chegar ao ponto do homem, ela tem que ter um esforço a mais. Porque é a estrutura. Aí já é diferente você pegar um peso. Você tá falando né? de evolução De genética. evolução Sim. genética, Coisas. é diferente. É por isso que eu falo, acho que as pessoas às vezes confundem o negócio da genética com a capacidade cerebral, mano. Tipo, entende? Uma coisa é você trabalhar com o teu cérebro, outra coisa é você trabalhar com o confunde teu até esforço. a questão da própria genética. Tipo, você vai ver natação, por exemplo. Você vê natação, todos são brancos, né? Aí parece que cria-se uma ilusão que às vezes o negro só é bom para atletismo, por exemplo. Ele pode ser ótimo para natação, mas os países africanos não tem água para ter piscina, saca? Sim. Ou acaba o cara que é negro, ele acaba naturalmente sendo embutido dentro de outro esporte. Então, até nessa questão assim, o pessoal também viaja. Viaja, exatamente. Ainda mais de cérebro, pô. A mulher tem muito mais neurônio que a gente, é muito mais inteligente. E na época, assim, isso acontecia na sala de aula. Então tinha professores que presenciavam isso. E eu tinha um professor que ele falava assim, cara, esses moleques são tão atrasados. Teve uma aula que ele começou a aula, assim, depois de um barraco nosso, né? Ele falou assim, se eu fosse vocês, ao invés de julgar elas, eu colava nelas. Porque as mulheres são o futuro da tecnologia, vocês não estão entendendo. Uma mulher consegue fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Ela é muito mais produtiva pra uma empresa do que um homem. E aí os meninos ficaram, tipo... Eu não esqueço até hoje, assim, esse dia. Acho que foi, sei lá, no segundo semestre. Tava bem no comecinho da faculdade. E não dá outra mesmo, assim. É o que eu falo. Eu cheguei também... E também tem aquela coisa, né? Eu cheguei onde eu cheguei porque eu sou mulher? Não. Eu cheguei porque eu me esforcei pra caralho. Eu trabalhei muito, eu estudei muito, teve muita noite mal dormida, muito final de semana que eu não passei com a minha família, com os meus amigos. Então, é muito sacrifício, sabe? E às vezes tem pessoas, a pessoa dá aquilo que ela tem. Tem pessoas que não querem fazer todo esse sacrifício. E tudo bem. Se onde você tivesse, você tá confortável, beleza. Mas é justamente isso, é colocar isso, né? O que vai determinar não é o seu gênero, sua cor, sua orientação sexual, o quanto você tem pra dar para aquilo que você quer pra sua vida, né? E esse lance de você ter falado que hoje você transmite isso pelo Instagram, você criou seu Instagram já com esse foco, e aí entra na parte dos memes. Você tipo, tinha um planejamento, ou foi uma parada assim, era seu perfil pessoal, aí você começou a fazer meme, você viu que começou a dar certo, que as pessoas começaram a te ver como referência, e aí realmente você foi pra esse lado. Como é que foi, assim, essa ideia? E como surgiu também a ideia dos memes lá, que, tipo, eu achava super da hora, cara. E, tipo assim, eu já tô com a menina que eu achava da hora lá de ver nos memes, trocando ideia, cara. O mundo é muito louco, cara. Eu falo, cara, tipo... Ainda mais nessa área, é tudo muito colado, assim, pequeno, né? Mano, mas é da hora. Tipo, eu vi ela lá e falei, nossa, que legal, né? Ela zoando coisa de UX e tal, né? Que ela também fez coisa zoando parada de UX, todo mundo começou a compartilhar. Eu falei, nossa, que legal, né? E hoje eu tô conversando com ela, eu acho isso legal, cara. É verdade, é louco. Mas é isso, mesmo. Tipo... A gente é uma ferramenta que leva a gente a lugares que a gente não imagina, né? Porque foi uma brincadeira total. Assim, eu tava na pandemia, assim, entediada. Muito entediada, porque eu sou muito hiperativa. Então, antes da pandemia, eu fazia 300 mil coisas ao mesmo tempo. E aí, na pandemia, não podia sair de casa. Aí, eu instalei o TikTok. Aí, comecei a ver umas trends lá que tinha no TikTok. Aí, eu vi lá um pessoal que falava das coisas, né? Explicavam as coisas com aquele fone estourado, né? Aí, eu falei, cara, o que eu posso fazer disso? Que seria legal. Aí, eu falei, vou falar de TI. Porque a minha família, eu trabalho com TI já há 3 anos, minha família acha até hoje que eu conserto notebook. Eles não entendem que eu tenho, né, o que exatamente eu faço. E aí eu fiz um vídeo brincando. Isso, meu Instagram privado na época, pessoal e tal. Aí começaram meus amigos. Abre o Instagram que eu quero compartilhar, abre o Instagram que eu quero mandar pro fulano, pro ciclano. Pegavam o meu vídeo, jogavam nos grupos do WhatsApp das empresas. Aí começaram, faz mais. Aí foi que eu comecei. Aí chegou num ponto em que eu falei, beleza. Tá,
já tá perdendo a graça, já. Aí eu comecei a receber mensagem de pessoas. Nossa, eu, tipo, tava pensando se eu queria realmente trabalhar na área, eu vi o seu vídeo, agora eu tenho certeza. E aí, em alguns vídeos, eu explicava algumas coisas, mesmo que em tom de zoeira. E aí as pessoas começavam, nossa, esse seu vídeo aqui foi melhor do que um curso de 40 horas que eu fiz. Eu fiz um vídeo do Scrum, explicando as cerimônias do Scrum. Esse vídeo rodou tanto lugar. Eu via gente assim, tipo, presidente não, diretor de empresa compartilhando, falando, meu, esse vídeo aqui, em 3 minutos você tem uma aula de Scrum que você não teve em nenhum outro lugar. E eu comecei a falar, cara, é a minha forma de me expressar, porque essa sou eu na minha vida, essa pessoa palhaça que tira sarro de tudo. E eu consigo levar conhecimento para as pessoas. Aí foi o momento que eu falei, não, aí eu preciso fazer isso. E já tem acho que um ano e 3, 4 meses que eu tô fazendo isso. E eu tô chegando num ponto, assim, que eu tô vendo os resultados. Então, tipo, as pessoas que começaram a me acompanhar 1 ano atrás, falando, nossa, eu migrei naquela época com a sua influência. E eu já tô sendo promovida na empresa, eu já fiz curso tal, certificação tal. E aí, quanto mais eu olho isso, eu falo, meu... É muito gratificante, que né? bom que eu fiz aquele TikTok zoando. Mas foi mais ou menos assim. No começo era uma brincadeira. Hoje eu levo muito a sério. Porque é conhecimento que eu levo para as pessoas. Me ajudou a crescer muito profissionalmente. Porque automaticamente na busca de conhecimento para passar para os outros, você aprende mais. Então, aí tem sido abre isso. portas também, né? Porque agora você é uma influenciadora hoje. É. Digital da sua área. E na época, assim... E mulher, que inspira mais ainda, né? Que é o que você falou, né? Tipo, meu, você passa isso para as pessoas que querem entrar na área e ainda passa o lado da questão da mulher. Que, ó, a mulher pode chegar lá porque é onde eu tô. É, exatamente. E assim, na época, eu costumo falar hoje que eu peguei, assim, o trenzinho na hora que tava saindo, né? Porque na época, assim, não tinha praticamente ninguém falando de TI nas redes sociais. Tinha algumas pessoas na parte de UX, tinha bastante já tinha o X Unicórnio, a Nina e tal. Mas não tinha muita gente. Algumas pessoas falavam de desenvolvimento, mas ninguém falava de QA. Aí eu tinha, assim, lógico, né? Algumas pessoas de QA que são aquelas pessoas mais técnicas que falam de curso e tal, né? Mas não que fazia conteúdo, assim, digital, assim, pra divertir mesmo sobre QA. E aí foi bem na época que eu vim, aí graças a Deus, assim, eu trouxe uma galera junto, pessoas começaram a me ver e falar, meu, também vou compartilhar meu conhecimento. Então, hoje tem as meninas do QA Chiadas, tem a Cone, que também fez transição de carreira durante esse período e fala de QA nas redes sociais. E aí, é muito legal, além de influenciar pessoas a entrarem na área, conseguir alcançar pessoas, assim, para compartilhar. Porque às vezes eu falava assim, cara, não vou explicar isso na internet, isso é tão óbvio. E aí quando eu explicava, as pessoas falavam, meu, não tinha ideia de que isso existia. É que às vezes é óbvio pra gente. É óbvio pra gente que tá inserido, né? Eu tenho muito isso no YouTube, assim, alguns vídeos que, tipo, eu falei, vou falar isso daqui pra quê? O pessoal já sabe. Mas aí é um dos que mais tem acesso. Aquele simples, aquele básico do básico, é o que as pessoas mais têm dúvida, né? O simples é difícil. O simples é difícil. No design, chegar na simplicidade não é algo fácil, não. No QA também, a gente tem muito processo. E isso é até bem legal, porque assim, tem bastante dev que me segue, né? E aí eles conseguem, eles falam, né, pra mim, nossa, depois que eu comecei a acompanhar seus conteúdos, eu trabalho de outra forma. Eu desenvolvo de outra forma. Meu produto tem muito mais qualidade. Porque a maioria deles não tem essa cultura de codificar e testar. Sim. Né? Faz o código e seja o que Deus quiser. Né? Faz e reza. E assim, o que eu mostro ali, eu falo, cara, a gente é todo mundo par. Né? No meu time hoje, eu trabalho com os desenvolvedores com par, sabe? Não é você testar, se virar. Meu, me chama. A gente fica 3 horas tomando café no Zoom e trabalhando junto, sabe? Então, isso ajuda muito. Porque se não for para trabalhar em equipe, não for para compartilhar e dividir, não precisa de um time, né? Você contrata pessoas
alocados em cada um no seu cantinho, fazendo seu trampinho, e é isso. Mas aí eu tento compartilhar isso. Lógico que eu faço as brincadeiras, porque é a parte mais legal, tirar o sarro. É que você posta no Instagram E direto, a parte que zoando, viraliza também, né? Sim. Você chega até as pessoas muitas vezes pelo humor, pela graça, e a partir disso você gera um conteúdo que vai agregar pra pessoa aprender. Verdade. Né? Então, é tipo gatilho muitas vezes, né? No meu caso, isso acontece muito. Gerou algum impacto pra você quando foi pra questão da pandemia? Você começou a trabalhar antes da pandemia, na Oracle. E assim, que igual você falou, pô, hoje você chama a galera no Zoom, toma café ali, mas antes era diferente. Quando foi pra ser, por causa da pandemia, tipo, que impacto, assim, você sofreu junto com o time, porque tinha que testar, e aí às vezes você vai, sei lá, digitar pra alguém que deu erro, né, em alguma coisa pra um dev, e é diferente de eu chegar e falar, David, deu erro aqui e tal, ele tá vendo meu tom de voz, tá vendo que eu não tô zoando ele, nem na hora que eu vi o tester vindo já, eu falava, puta. Lascou, então, mas fala de boa. Agora, quando você digita um texto, a pessoa vai ler o texto, ela interpreta do jeito que ela quiser, cara. Eu falo isso porque eu tenho essa dificuldade às vezes. Sim. Sempre quando eu mando algo pra alguém, eu falo, se você não entendeu, a gente abre uma call e a gente conversa. Todas as vezes, sabe, pra galera lá do time, eu falo isso. Porque às vezes ela pode ler e entender de uma forma que não é a forma que tem que ser feita, ou que... Entende? Sei lá, a comunicação não é algo fácil de se fazer. Porque tem sempre alguém que vai ouvir aquilo que você tá falando. Eu nesse ponto, assim, eu tenho bastante orgulho de mim, porque eu sou muito boa com a comunicação. Isso é uma qualidade que eu tenho, assim, na minha vida no geral, sabe? Eu acho que a comunicação, ela chega às vezes a ser um dom, né? Porque às vezes a pessoa que não sabe se comunicar, ela perde oportunidade, ela pode ser mandada embora, pode acontecer muita coisa ruim, né? Porque a comunicação é essencial. E, assim, com as pessoas que eu já trabalhava antes da pandemia, de boa, a relação manteve aquela... Como eu falei, eu tenho uma relação de muita parceria com os desenvolvedores do meu time. Então, manteve essa relação, assim, de parceria. Mas, nesse período, entraram pessoas novas. E aí, o meu desafio eram essas pessoas novas, né? Porque vêm de outro lugar. Algumas nunca teve experiência com QA. Outras teve experiência negativa com QA. E aí, é isso. Tô aqui. Então, eu uso muito do Zoom. A gente geralmente trabalha com a câmera desligada. Mas, quando é pra isso... abro a câmera. E eu sou muito piadista, né? Então, tô lá, aí eu já chego pra pessoa, eu não acredito que você botou esse bug aqui, cara. Não, a gente vai ter... Não. E assim, a gente leva, né? Tento levar da forma mais leve possível, mais tranquila, pra pessoa ver que, ainda bem que a gente achou, hein? E aí, na maioria das vezes, assim, é muito tranquilo. Em relação ao nosso trabalho também foi muito de boa, porque como a gente tá na estrutura global, muita coisa a gente já fazia remoto, né? Então... Tipo, em questão de trabalho não impactou, é mais a distância, assim, do dia a dia, né? Que a gente sente falta de estar com as pessoas. Às vezes eu não sinto tanta falta, não. De estar com as pessoas, pô? Não, depende das pessoas, eu não quero, não. Ah, é? Não, eu gosto de ficar longe. Normal, né? Mas é da hora, tá? Tipo, mano... Não, tanto, tipo, você tá junto do lado, assim... Eu quero continuar home office, porque, por exemplo, a empresa que eu trampo, assim, é em outra cidade. Então, se eu tiver que viajar todo dia pra eu ter que pegar busão... Cara, antes eu ficava, tipo, perdia 3 horas do meu dia todo dia, cara, em busão, sabe? Tipo, e busão zoado, cara. O busão que tem lá que levava de José Bonifácio pra Rio Preto, que é da empresa lá, é muito ruim, sabe? É muito ruim. Cara, já teve uma vez, ó, essa é a história. Que a gente tava no busão, chovendo... E aí fechava as janelas e pingava dentro porque, tipo, os vidros não fechavam direito. E tinha um cara bêbado, deitado em 2 bancos do busão, e o cara começou a urinar lá dentro, cara. E aí começou a escorrer, assim, e aí, tipo, não podia abrir a janela pra tirar o cheiro de urina de dentro do busão. Porque tinha que ficar fechado porque tava chovendo. Gente, que horror. Cara, mano, é tipo a história trash, mano. Eu entendo porque você quer ficar de home office, tá tudo bem. É sério, cara. Isso, assim, é uma das histórias. Teve vez já de busão de lotado de gente na porta, assim, de igual quando você vê metrô, essas coisas de metrô, assim. Porque essa empresa é zoada, cara. E aí eu falo, mano, eu não quero isso mais pra minha vida, não, cara. Já passou, entendeu? Foi uma fase necessária
Porque, pô, eu tava ali crescendo profissionalmente. Eu também. Mas hoje, agora que eu sei que é possível outras coisas, que eu experimentei outras coisas, eu não quero mais isso pra mim, cara. Quando o pessoal pergunta assim, por que você empreende? Às vezes eu brinco assim, eu falo, porque eu não quero mais pegar metrô. Mas cara, não é brincadeira, é a realidade, cara. Aí. A gente, no meu caso, assim, como não depende do escritório, né? A gente provavelmente não vai voltar 100%. Mas, sei lá, uma vez na semana... eu acho que o híbrido é o melhor cenário. Talvez aconteça... Eu acho isso importante para as interações do time. Né? Tipo, você tá ali, acontece uma situação numa reunião, aí você sai para descontrair no horário do almoço, você tá muito próximo das pessoas, acho que, as relações humanas são muito importantes, né? Até para manter as pessoas motivadas. Hoje em dia, assim, principalmente em tecnologia, as pessoas estão se desmotivando com muita facilidade, e acho que isso ajuda a gente a se manter motivado. Então, é disso que eu sinto falta. Mas, como eu tô falando, assim, sempre que eu tenho oportunidade, a gente se junta pra tomar um café virtual. A gente tem grupo no WhatsApp também, fica mandando meme. Então, acho que é importante estar, assim, próximo, né? Eu trabalho, assim, com pessoas muito queridas. Eu tenho uma sorte. Eu falo, isso aqui né? Nessa parte aqui, eu acho que eu dei sorte mesmo. Porque as pessoas com quem eu trabalho, assim, são pessoas muito profissionais. Muito boas. E dá até gosto, assim, sabe? Você fala, cara, é muito bom você trabalhar com pessoas nesse nível. E acho que também acompanha o nível da empresa, né? Fala das pessoas, mas acompanha o nível da empresa. A Oracle é uma empresa muito fora da curva, então você precisa ser fora da curva pra estar nela também. O fit cultural ali, né? Tipo, igual você falou, pô, trabalho com gente legal. Porque a hora que já vai fazer a entrevista, se for uma pessoa que já não é legal, nem contrata, né? Tipo, não adianta a pessoa... Igual a gente sempre fala, né? A questão das soft skills, né? Não adianta a pessoa ser... super melhor de todas, assim, no QA e tal, só que, tipo, não saber conversar, não trocar ideia, não aceitar uma brincadeira, igual você é mais brincalhona e tal, e aí, sabe? E deixa eu mandar um abraço aqui pro Daniel Farelli, que era QA tester querido, que trabalhou comigo. Agora ele tá bem de saúde. Um abraço, um beijo aí pra você, viu? Aí, eu vou mandar, depois eu vou mandar o vídeo pra ele ver. Sabe o que eu ia perguntar? Você falou de que há bastante tecnologia. E qual que é a relação com o UX? Tipo, trabalha ao lado de UX, tá inserido, não tá? Dá pra estar ali. Depende da relação que o UX tem com o time de desenvolvimento. Porque o QA, ele tá inserido dentro da construção, né? Dentro do desenvolvimento. Então, tá ali com Dev, com PO, com Scrum Master, enfim. Então, depende da relação que a pessoa de design tem com o time, né? Se for mais próximo, porque o trabalho do QA, ele começa quando o requisito chega. Então, quando você vai começar a trabalhar, o meu trabalho já começou também. Então, porque eu vou trabalhar em cima do que você vai fazer, do que o Dev vai fazer. E se a gente tem uma relação próxima, é legal. Mas, por exemplo, hoje no time que eu trabalho, a gente tem um time de UX lá nos Estados Unidos, na Flórida. E é um time meio que geral, sabe? Eles, fazem o UI pro padronizado pra gente. A gente chega lá e entende por que tem que ser daquele jeito e beleza, faz. Não tem muita questão, assim. Porque como é um produto fiscal, a gente trabalha mais a parte fiscal. E aí a gente tem uma interfacezinha lá, bonitinha e tal. Mas essa é a parte de menos. Mas, assim, em produtos no geral, assim, quando eu testava website, aplicativo e tal, é legal você ter uma pessoa de UX próxima, assim. Eu acho que são dois trabalhos que são legais de estarem juntos, né? Porque nós dois estamos pensando na experiência do usuário, né? Eu não tô ali trabalhando, fazendo design, mas eu tô pensando na experiência que o meu usuário final vai ter. Então, é legal. Eu acho que é importante pro QA começar a olhar pro produto quando o design está sendo feito. Não quando o desenvolvimento termina, né? Tem muita empresa que ainda trabalha assim. Acabou o desenvolvimento, o QA não sabe o que foi levantado no requisito, o que foi desenhado, o que foi construído, ele só tem que ir lá testar. Então, é importante você ter uma pessoa o QA se inserir. É o que eu falo muito de se inserir, porque as empresas não têm a cultura ainda de chamar o QA. Olha aqui, vem ver isso. Cara, você tem que se inserir. Vai ter reunião de tal coisa pra gente ver o design de tal... posso participar? Você vai ficar lá de ouvinte, mas você vai saber o que tá acontecendo e no que você precisa trabalhar. Então, a interação é basicamente essa.
Mas é muito maior com o desenvolvedor. Por conta de estar ali dentro do time e tal. Quem que é no seu... Tem, eu ia falar agora, mandar um abraço pro Egberto, lá da Corate, que é o líder de QA nosso. E lá a gente faz isso, assim, tipo, até reunião, por exemplo, que vai fazer pra validar as histórias ali junto com o PO. Vai o líder de UX ali, ou o UX que tá participando, né, do projeto, o QA e um líder técnico, sabe, junto ali pra ver as histórias e o QA participa ali. Porque às vezes ele questiona algumas coisas que faz sentido para os processos dele. Exato. Sabe? Que o UX às vezes não questiona algumas coisas, porque não faz sentido pro processo do UX, mas pro QA faz sentido. E acaba ajudando, porque às vezes o QA faz uma pergunta que fala, nossa, verdade, tem que validar esse negócio aqui. E aí o UX já também, tipo, a hora que vai desenhar a tela, prototipar, já tá pensando naquilo que o QA falou, entendeu? E, cara, é super importante, igual ela falou no começo aqui do episódio, né? Tipo, vai digitar um caractere especial onde campo não aceita. Tipo assim, às vezes o usuário faz coisas muito doidas, cara. Tipo, tipo, dá Ctrl Z em cima. Ele pode fazer isso. Se o usuário der um Ctrl Z nesse campo, o que acontece? Ele pode fazer, ele pode até fazer sem querer mesmo. Ele não vai ter o Ctrl Z por querer. O que o sistema faz? Ele trava isso? Manda uma mensagem de erro? Qual é o retorno que vai dar para o usuário quando ele fizer isso? Então, é essa a minha linha de raciocínio, né? Pensar o que o usuário faria com isso aqui. E o usuário... Não duvide da capacidade do usuário. O usuário é super saiyajin de fazer coisas assim, você olha, tem bug que chega de produção. Fala, cara, mas o que ele fez? Ele fez tal. Aí a minha gerente olha, fala pra mim, como que QA não pegou isso? Eu falei, cara, você pensaria nesse cenário? Não, porque eu, assim, com toda a minha experiência como QA, eu não conseguiria pensar nesse cenário. Tem coisas, assim, que é o dom do usuário mesmo. Né? É aquela foto dos gatinhos, você já viu? Já. Tem 3 comidinhas de gatinho. Cada um tá num cada potinho. Um pra um e eles estão tudo engrenhados aqui. É isso que o usuário faz. A gente vai trabalhar para entregar o mais redondinho possível, mas o usuário vai tentar colocar de ponta cabeça e, enfim. Essa parte mais de que vocês fazem teste com o usuário? Ou é pro UX mesmo? Ou chega a ter alguma coisa assim? Depende. Depende vai depender da empresa, né? Do usuário final. Geralmente, assim, por exemplo, empresas muito grandes e com produtos grandes como o que a gente tem na Oracle, o meu cliente final eu considero o meu PO, né? Porque eu não posso considerar o meu cliente final um hotel lá na Alemanha. Quando for para lá, tem que estar funcionando, né? Então, e às vezes a gente tem testes entre os times também. Às vezes outra pessoa de outro time vem e ajuda e tal. Mas aí é mais um teste, aquilo que eu falei do teste de aceite. Sim. É um teste final, só para dizer se sim, se não. Os testes mais completos são os do QA mesmo. Por mais que eu teste com o usuário, com o cliente final, não vai ser tão completo quanto a minha listagem de testes. Então, é importante que eu consiga garantir do meu lado. Quando tá comigo, eu tenho que pegar o máximo de coisa possível. Vai ter coisa que eu vou deixar passar? Provavelmente. Mas com quais ferramentas vocês utilizam? Tipo, geram uma ferramenta lá que preenche automático? Depende. Porque aí a gente já entra na parte divertida da coisa, né? Quando a gente pensa em teste, eu posso te falar de teste para forçar erro e teste para ter acerto, né? Mas isso daí são testes funcionais. A gente tem teste não funcional, teste de integração, teste de sanidade, teste de estresse. Olha que louco. Que mais? Pra ver se o sistema não tá louco. É isso mesmo. Tá lá, viu? Tá vendo? Você deu risada, vai. Não, eu pensei que ela tava no teste de sanidade do usuário. Não, do sistema. Do sistema. Então, a gente tem dezenas de tipos de testes. Teste de performance, teste de carga. E aí, quem decide quais testes? O QA. Depende do propósito do sistema. Vou te dar um exemplo. O site da Globo. A gente pode falar nomes aqui? Pode, aqui é livre, fica à vontade, fala o que quiser. O site da Globo. A pessoa que vai fazer o teste do site da Globo lá, vamos supor, da aba do BBB. Ela precisa testar a carga. Por quê? Numa terça-feira à noite,
com Prior e Manu no paredão, você vai ter milhões de pessoas votando. O site não pode cair, de jeito nenhum. Se o site cair, o presidente da Globo mata todo mundo. Então, ali, você coloca um teste de carga. Quanto que eu consigo colocar aqui que esse cara aguenta? Outro exemplo de teste de carga. Site do Rock in Rio. O site do Rock in Rio sempre cai. A gente acha que é falha. É proposital. Porque eles têm uma quantidade limitada de ingressos. Se tem mais pessoas do que ingressos, você tem que parar o site. Então, trava. Eu tenho X, sei lá, eu posso aceitar 500 mil acessos simultâneos. Se tiver 501 mil acessos simultâneos... É tipo uma fila mesmo, caiu. né? O site da Globo não precisa disso. Porque quanto mais pessoas... Melhor. Então, eles testam ali. Eu imagino ali eles fazendo... Aí, esse teste é um teste automático. Eles precisam rodar um script de teste numa ferramenta de automação, né? Para simular os milhões de acessos. Então, vou colocar assim, vamos colocar 5 milhões de pessoas acessando. Meu, você pode entrar. Não trava, não cai. Se você quiser voltar 500 mil vezes, você volta 500 mil vezes. Na Carol Conká eu votei várias vezes. Né? Pra ela ficar ou pra ela sair? Pra ela Pra sair, pô, com a máxima... Tipo, ela foi a mais votada da história do Big Brother. Também votei. Às vezes você foi aquele 1%. Não, mas apesar que eu gostaria que ela ficasse, porque é interessante você ter um vilão pra gerar... Os mocinhos, né? Mas que ela era... Nossa, o que ela fez lá, puta que pariu, né? Mas ela gravou um episódio com o Mano a Mano do podcast do Mano Brown. Preciso ouvir, eu não ouvi ainda esse episódio dele. Mas tá super legal esse podcast do Mano Brown. Ele entrevistou o Lula, cara. Não, o estranho... só que é meio estranho, tipo, você ouvir aquela voz grossa dele, tipo... entrevistando, sabe? Tipo, e não falando... Mano. Não na música, não cantando, né? Mas, não, se tem o Mano Brown, eu já gostei. O Mano Brown é da hora, mano. É sensacional. Mas aí é basicamente isso. Então depende do propósito do seu sistema, né? Nesse caso eu dei um exemplo de teste de carga para você entender o que seria, onde a gente aplicaria. Agora, faz sentido você aplicar um teste de carga na página do Globo Esporte? Não. Entende? Porque, tipo, você vai ter ali, sei lá, 100 mil acessos. Depende, se o Corinthians ganhar... Não, mas mesmo se ganhar, tipo, ninguém... eu sei. Não, a galera ninguém não fica vai votar, lá. né? Não tem votação, não tem o Cartola, enquete. talvez, que a galera joga. Então... Cartola a galera joga aí. Mas mesmo assim, cada um joga no horário, porque não, você tem que... é completamente diferente, né? A proposta é diferente. Tipo, é interessante nisso, tipo, num e-commerce, às vezes de Black Friday, Sim, né? exato. Vai ter Black Friday e os caras Mesma têm que... coisa. Essa é a época do ano em que as empresas estão surtando, os QAs que trabalham para empresas que vão colocar site no ar estão sem comer, sem dormir, sem respirar, sem tomar banho. Eu já passei por isso, não recomendo, é terrível, assim, até o último segundo para você soltar o site da Black Friday tem milhões de bugs. E a Black Friday... É falta de planejamento, cara? É, porque não é possível, tipo, todo ano a mesma coisa, eles começam então a planejar nos 45 do segundo cara. tempo. Aí ferra com a vida dos profissionais. Não, né? e além de ferrar com a vida dos profissionais, eles deixam de ganhar. Porque pode colocar. Na Black Friday, você vai acessar um site que vai ter um bug lá. Aí B2W. Nu. Mas é verdade. Olá, nu. Então, acontece bastante. E também, nesse caso, assim, da Black Friday, você testa a performance também. Você pode fazer o estresse. Então, assim, vai depender do que você tem, né? Ali pro seu produto. E aí, a partir disso... E aí, quem decide isso geralmente é o QA, porque é a pessoa experiente que conhece os tipos de teste para poder aplicar. E aí, a partir disso, você vê o que compensa você fazer automatizado ou não. Entendi. Então, tem testes que você vai executar uma vez só. Compensa você escrever um script de automação gigantesco para fazer uma vez? Não, você faz na mão. Agora, a cada entrega que eu for fazer para o meu cliente, eu tenho uma lista de testes que eu vou precisar repetir. Para garantir que o que funcionava já está continua funcionando e para testar se o que foi alterado também funciona. Aí a gente faz a automação. Isso se chama um teste de regressão. É um escopo reduzido que você repete várias vezes a cada troca de versão e aí você automatiza.
Porque aí daí são testes que você vai rodar 15, 20, 50 mil vezes. Então, compensa você automatizar. E aí você separa através disso. Quando são coisas que é humanamente impossível ou não compensa para você, como QA, executar na mão, você usa o recurso da automação. Fiquei na dúvida em relação ao teste de UI. Tipo, tem teste de UI também? Tem. Mas aí tem que ser manual, né? E é funcional. A gente chama de teste funcional. Mas aí, quando eu vou fazer teste de UI, por exemplo, eu tento usar um pouco da minha experiência com o produto. Então, é importante, né? Porque geralmente você vai testar a UI uma vez, né? Se tiver mudança, alteração de campo, etc, essas coisas, você testa novamente. Se for web, faz automatizado. Dá para fazer automatizado pelo Selenium WebDriver, que é uma ferramenta super prática. Mas no meu caso, como meu produto é desktop, eu faço... E como eu tenho toda a experiência com ele, eu já vi ele trocar várias vezes a interface, eu mesma faço. Então, é um teste que você vai fazer uma vez e vai fazer de novo se mudar alguma coisa no design. E de acessibilidade tem? Tem. Tem também. Eu já tive experiência com teste de acessibilidade em uma consultoria pro Banco Itaú. Então, eu tinha uma pessoa com deficiência e a gente trabalhava junto. Eu não sei como expressar corretamente. Se eu falar errado, me desculpem. Mas, e aí a gente fazia, né? Por que você precisa ter 2 pessoas? Para você saber exatamente como que o sistema tá funcionando. Porque, por exemplo... Ui, bichinho. Eu trabalhava com um pessoal que era deficiente visual. Então, tinha coisas que acontecia ali no meio do teste, principalmente porque esses sistemas, às vezes, tem muito bug, que às vezes a pessoa não conseguia seguir, né? Se falta ali o auxílio da acessibilidade, ela não consegue seguir. Então, é importante que você tenha um QA. Nesses casos, a gente faz um teste impar. É bem importante. É bem legal. É bem legal, assim, ter experiência com essas pessoas, sabe? Tipo, ver a forma que eles usam um telefone, que eles, tipo, levam a vida. É bem legal. Mas tem também, a gente trabalha esse lado. E você já... Que nem, você chegou aqui, né? Tipo, você falou que tudo que você planejou, correu atrás, hoje você tá bem feliz. Você tem os próximos passos que você quer fazer? Tipo assim, sei lá, tipo... Pô, você tá da hora na carreira e tal, mas você planeja, tipo... O que agora, assim, que você tá migrando mais pra questão de entender mais sobre QA ou ir mais pra carreira de influencer e tal, de motivar mais as pessoas? Na verdade, em relação a trabalhar, né, como influencer e tal, eu tô no limite do que eu quero. Então, eu não tô investindo muito mais, porque o meu foco é na minha carreira mesmo, é o que eu amo fazer e o que eu pretendo fazer futuramente. Assim, lógico que tudo que eu aprender e que eu for mudando, eu quero levar de experiência para as pessoas, mas o meu propósito, assim, para os próximos, para um longuinho prazo, um médio prazo, é trabalhar com produto, mais voltado para o produto. Eu gosto muito e dessa parte da gestão de produto, product management e tal. Então, eu gostaria de ir um pouco para esse lado. Mas eu ainda tenho desafios que eu quero completar, assim, como QA. Então, eu acho que para os próximos 2 anos, talvez, eu ainda me mantenha como QA. E depois faço uma migração aí para a área de produto. Vamos ver o que vai ser. E atualmente você tem algum curso, assim, de QA pra galera? Que você comentou sobre questão de ter aluno e tal, como é que é? Tenho. Eu fiz eu gravei um curso sobre o QA na prática. Porque na área de QA é diferente de programação, de UX, né? Que a galera faz os cursos mais práticos. A gente tem os cursos que mostram a teoria, né? E os cursos mais práticos são os cursos de automação. Agora, dos processos, assim, iniciais do QA, sabe? Tipo, os primeiros passos que você dá na carreira, na prática não tinha. E aí eu percebi as pessoas muito em dúvida. Eu explicava o que era, mas as pessoas falavam, tá, entendi, só que eu queria um exemplo. Então eu montei um portfólio, né, tipo uma empresa fictícia, eu criei lá todo um caso de uso e fui destrinchando as atividades de QA na prática
junto com o aluno ali e tal, para a pessoa aprender como que faz na prática. E aí, eu tenho esse curso, tá disponível lá no link da minha bio do Instagram. É um curso super rápido, acho que não chega nem a 5 horas de videoaula, mas é um curso que a pessoa consegue fazer assim e fazer a prática. Eu já tive relatos de alunos que conseguiram passar na entrevista por conta do curso. Que legal. Que mudaram. Mas aí, só por causa do curso, ela já fez outro curso de QA, mas o seu foi um complemento para ajudar ela. Aí, nesse caso, eu não sei. O que ela me falou foi que na entrevista perguntaram pra ela o que era atividade e tal, e ela sabia por conta do curso. Ah, entendi. Aí, acho que chegou a ter teste prático, né? E aí ela conseguiu desenvolver por conta do curso. Porque são coisas que realmente não tinha. E era algo que eu sentia no começo da carreira. Então, se a pessoa quer aprender QA, quer trabalhar com isso, não tem muita opção, assim, pra ela aprender. Você tem o Syllabus, que é O Syllabus é como se fosse um manual. Geralmente a galera estuda ele pra fazer a certificação em QA. Só que ele é, assim, maçante. E aí ele ensina tudo, isso que eu falei, né? O que é cada tipo de teste, o que é cada atividade. Na prática. Na prática não, na teoria. Mostra tudo ali na teoria. Aí a pessoa lê tudo aquilo, se certifica, ok. Na hora de fazer na prática. Os perrengues, o dia a dia que acontece, né? Eu acho que é o mesmo lance que a gente comenta sobre a questão de UX, né? Sim. Tem muito curso, assim, de UX que passa... Claro, tem que passar a teoria, é importante. Mas, cara, não te dá a bagagem do dia a dia das coisas, dos perrengues ali, né? Igual até os memes que você traz, né? Você traz os perrengues, você mostra o dia a dia, de como é. Por isso que cria essa conexão com a galera. Fala, pô, é isso, eu também passo por esse perrengue e tal, né? E eu peguei ali, por exemplo, fiz um protótipo bem assim como seria. Então, o requisito mal escrito, o design incompleto, o dia a dia de um projeto. O dia a dia de um projeto. Por que a pessoa de design não fez tudo? Porque o cliente não sabe o que ele quer no final das contas. Então, você vai... Aí eu destrinchei e explicando o tempo inteiro. Você vai ter que saber trabalhar com aquilo que você tem. Ah, mas o que eu... Não tá completo, não tá inteiro. É isso. Principalmente quando você tá dentro de uma estrutura ágil. Porque o ágil, ele é a favor da mudança, você não precisa ter um requisito completo para começar a trabalhar, né? Você pode quebrar ali em várias histórias. E aí, muita empresa usa disso para quê? Para enrolar a gente. Então, é isso, você vai ter que saber trabalhar com aquilo que você tem nas suas mãos. Se cada vez que chegar um requisito incompleto na minha mão como QA, eu olhar para o meu cliente e falar, não vou trabalhar porque não está completo, eu vou ser mandado embora. Ninguém vai me querer. Então, o que eu fiz no curso foi justamente isso. Nessa parte aqui, a gente precisava de tal informação. A gente não tem. Como que a gente vai fazer? Como que a gente se vira no dia a dia, né? Exato. E aí eu acho que o feedback do curso foi muito positivo. Eu fiquei muito feliz. Porque eu fiz realmente para ajudar as pessoas. Então, é um curso que a pessoa que nunca teve contato com a área consegue fazer e tirar um aprendizado. E principalmente para quem, assim, quer o primeiro emprego. Sabe? Porque a pessoa, por exemplo, o programador, quando tá treinando lá, aprendendo programação e tal, ele começa a criar projetinho no GitHub e vai subindo lá, coisinha. O que o QA pode fazer pra mostrar o trabalho dele? Começar a montar isso. Eu pego o site, sei lá, vou pegar um site de vendas e começar a mapear teste pra esse site de vendas. Mas eu acho que tem muita gente que não sabe nem o que é QA, né, assim, tipo, não sabe que pode ter esse trabalho, essa profissão, não é? É novo, não é? Assim, se a gente, assim, é antigo, mas com o nome QA, né, igual você falou, eu acho que é algo novo, é igual o UX, cara. No Brasil, assim, UX é antigo, o Don Norman cunhou o termo lá em 89, e, tipo, agora que a gente tá falando que explodiu. Na verdade, QA tá ganhando uma proporção maior agora, por essa corrida aí tecnológica, né? As empresas... eu gosto de dar sempre o exemplo do bancário, assim, né? É o que a gente vê, que os bancos digitais vieram quebrando os bancos tradicionais. Quebrando. E aí, o que você vai fazer? Você precisa ter um desenvolvimento, você precisa ter... Mas você não pode simplesmente jogar um aplicativo, né? Então, você precisa de um profissional para fazer garantia de qualidade. Então, muita empresa aprendeu na marra. Perdendo bilhões por falta de segurança, por falta de qualidade.
E aí, por conta dessa corrida, tem cada vez mais vaga. É muita vaga. Muita vaga. A última vez que eu vi, tinham 450 mil vagas de QA em aberto no Brasil. 450 mil? Então a pessoa... É muita vaga. Mano, 450 mil de QA só no Brasil? É muita vaga. A pessoa Mano, tem muito mais do que UX. A galera fala assim, nossa, eu vou pra UX que tá pipocando. Mano, olha aí, ó. Aí, galera, ó. Vira QA. O pessoal de UX dá pra virar QA, não dá? Dá. Então. Mas é isso que eu tô falando. Pra vaga, acho que de desenvolvimento, tinham mais de 800 mil. É muita vaga. Nossa. Caraca, É mano. muita vaga. Você não tem profissional qualificado. Você chegou a ver as matérias que saiu, diz que daqui uns anos vai ser pior, porque, tipo, não tá formando galera, sabe? Não tá, E aí, por causa dessa falta de formação, até por isso, muitas empresas hoje começam a ter programa de formação. Exato. Até Tem pra pessoas de mais idade, igual, acho que foi a Magalu, que soltou esses tempos atrás, eu acho, mais 40, 60 anos, uma coisa assim. A Oracle também tem um A programa gente tem um de formação. problema cultural também, né? Porque tem muita aquela questão de tecnologia. A pessoa vai fazer uma faculdade de tecnologia. Aí fala, vai fazer isso daí pra quê? Vai ser advogado. Tem muito mais advogado. Ainda não é visto, né? Assim, e eu acho que já passou da hora da gente ter ali uma disciplina de tecnologia no ensino médio. Eu também acho. Porque você vai... Coloca uma lógica de programação para os alunos aprenderem. Porque o aluno vai sair da escola e o que ele vai ter é a oportunidade de tecnologia. Eu acho que se tivesse lógica de programação, é ótimo. Então, e lógica você usa pra tudo separado. Pra não é só, tudo, é lógica de programação, mas é lógica de tudo. Você Tudo é seu lógico. pensamento, né? Seu raciocínio. E a gente tem realmente essa defasagem. Eu tenho visto empresas assim que contrata, né? Você vai ficar ali 1 ano em formação mesmo. Só que aí, às vezes, a empresa acaba perdendo pra uma concorrente. Que é muita vaga. E aí a pessoa vai e aprende, e aí chega outra empresa oferecendo o dobro do salário. Aí a pessoa, Mas aí como que a pessoa tá inserida nesse mercado, como que ela, assim, testa ver se é pra ela? Porque, por exemplo, design. A pessoa pode, principalmente na camada visual, ela pode fazer os testes dela lá, desenvolvedor, ele cria os portfólios dele lá fictício. Agora, como que a pessoa vai... Montar um portfólio? Primeiro... Portfólio de QA. Verdade. Primeiro, como ela vai encontrar... Ela vai entender que é pra ela, tipo, vai poder testar, ver se, isso é pra mim ou não, e depois, como ele falou, fazer um portfólio. Olha, eu acho que tem algumas soft skills que leva a pessoa. Como eu comentei que eu me identifiquei muito, é uma profissão que exige que a pessoa seja muito observadora, detalhista, assim, porque tem coisa que a gente pega no detalhe do detalhe do detalhe. Organizada, porque é muita coisa, é muito processo. E eu acho que é até mais fácil de descobrir se gosta ou não. Porque o programador, para descobrir se ele gosta ou não de programação, ele tem que aprender uma linguagem. Aí ele não gosta da linguagem, aprende outra. E aí gosta da terceira linguagem que ele aprende. Então demora muito mais, né? No caso do QA, não. Ele começa testando pequenas coisas. Então, se a pessoa é uma pessoa curiosa, que pega, instala um aplicativo e fala, cara, vou começar a achar defeito nesse aplicativo. Ele já sabe que ele pode ser um QA. E o portfólio é aquilo que eu falei, da prática que eu mostro no curso, né? Você pegar, abre um site, um aplicativo e começa a listar teste possível que pode ser realizado ali. Teste funcional, teste forçando o erro, né? Então, aí a pessoa começa a listar ali. Para um primeiro passo, é um trabalho muito mais manual, né? A automação a gente começa a desenvolver como QA quando a gente já está ali um pouquinho mais experiente. Porque é importante que a gente entenda o objetivo principal, né? O objetivo principal é garantir a qualidade com o que você tem na sua mão. Né? A automação, é o que eu falo, tem gente que fala, eu sou QA só automatizador. Então você não é QA, você é automatizador, você é um dev que automatiza. Que automatiza, porque a partir do momento que você tá ali mexendo no código, você tá propício a perder a sua linha de raciocínio como QA. Porque o que acontece muito? O dev pega um bug, ele já vai lá no código, mexe. Ele não vai entender a lógica do porquê aquilo aconteceu, ele vai lá e mexe. Então, se você é um QA automatizador, qualquer coisa que acontecer, você vai mexer no código, então você tem um dev que roda teste. Por isso que eu falo, precisa saber os processos de QA mesmo. É importante. Você sabe
mais ou menos assim a média de ganho de salário de um QA? É na faixa do desenvolvedor. Pô, E eu já vi tipo, empresas que pagam mais pro QA. Que paga mais que um QA. Então quer dizer, tipo, vamos dar um chute aqui. Um desenvolvedor júnior que vai entrar no mercado agora, assim, a média de salário dele vai ser lá, sei lá, tipo, júnior uns 3 mil, um exemplo. QA também. QA também vai ganhar isso aí. Aí, ó, a pessoa quer trabalhar com tecnologia, né? Não necessariamente precisa estar nessa bolha, assim, de desenvolvimento, né? De design. Eu já, sem brincadeira, tem empresa grande, que eu já recebi proposta e eu sabia de desenvolvedor que trabalhava lá e o salário do desenvolvedor e eles estavam me oferecendo mais. Olha aí, ó. Eles pagam. Não tem. Também 480 mil vagas, É, né? Tipo... caramba. E você vê, tirando ela, o pessoal falando de QA... Não vê, Não cara. Não vê. Por isso que tá com essa defasagem. Mas é o que eu falei. Hoje a empresa vai montar um time com 8 desenvolvedores, eles precisam de 2 QAs no mínimo. No mínimo. Então é igual, é tipo assim, isso que você tá falando é porque tem estudos pra isso, assim, de tipo, cada 3 dev precisa de um QA, isso, assim, tipo, Sim. Sim. Não tem como um QA trabalhar em cima do que 9 desenvolvedores fizeram. É humanamente impossível, né? Exato. Então você tem ali. Porque o trabalho do QA não é só no final, né? Então, enquanto eles estão desenvolvendo, a gente está fazendo outras atividades. Mas quando o desenvolvimento fica pronto, a gente precisa testar. Então, se eu tenho. Aí, isso colocando que, assim, de 3 desenvolvedores, 2 você vai ter trabalhando no mesmo projeto. Porque se eu tenho 2 projetos para testar, eu sou uma só. Eu não vou testar 2 projetos ao mesmo tempo. Então, imagina com 8. Porque tem empresa que não divide assim, né? Tipo, divide, cada dev tem o seu projetinho aí pra fazer, tem a sua partezinha. E o QA tem que fazer o teste de tudo. Não é só do fulaninho A e B. Então, por isso que a gente precisa. Por isso que tem muita vaga. E pra montar uma equipe de QA, tipo, tem uma fintech, sei lá, tem uns desenvolvedores, cara, pô, tem que testar esse trem aqui. Como que... Como é que começa, né? Como que começa? Porque design, assim, ou até mesmo tecnologia, tipo, você vai chamar um cara mais sênior ali, de liderança. Uhum. Tem mais um caminho. Agora que vai seguir o mesmo... Se você é a líder de QA, você tem líder de QA, como é que... Não, a gente não tem líder de QA. Mas porque a gente trabalha num gerenciamento legal. E porque a gente tá num time, assim, de, né, 10 pessoas. Então, de boa. A gente só divide as atividades. Mas, por exemplo, tem 3 QAs no meu time. 3 QAs para 7 devs. Então, a gente consegue dividir bem. Agora, quando você tá num time maior, quando são mais pessoas trabalhando no mesmo produto, aí sim você precisa de um... E assim, no meu time, os 3 QA sênior. Então, não tem a gente não tem nenhum júnior. Então, quando você tá num time que é maior, que você tem um QA júnior, um QA pleno, é importante ter um líder de QA. É o que acontece na Corete, que o Egberto é o líder lá e a galera mais júnior. E aí ele vai, tipo, como um líder mesmo, ajudando a galera, Isso. tudo. E a gente hoje não tem uma líder de QA, um líder de QA, porque justamente pela senioridade. Né? A experiência que eu tenho, que eles têm, a gente consegue garantir uma boa entrega. Né? E separar bem tudo, funciona legal. Agora, se eu tivesse um júnior, aí teria que ter alguém responsável pelo júnior. Mas aí sem o líder, quem dá o feedback ali do seu trabalho? É O time. O líder técnico, o PO, o time. Porque a gente trabalha muito unido. Hoje, na estrutura que a gente tá ali, é muito unido. Então, tem hora, sim, quando eu preciso, o PO testa junto comigo, o líder técnico para o que tá fazendo, ajuda, os outros devs também. Então, é que assim, eu tento colocar ao máximo um QA ágil. Quando a gente pensa no QA, na estrutura do ágil, ele trabalha muito voltado com o desenvolvedor. A ideia é que você tenha a maior parte dos testes automatizados. Né? Então, a gente trabalha muito testes de integração. Eu testo muito com dev. Antes de pegar e fazer os meus testes, antes dele entregar para o líder técnico, né, fazer a validação do código, eu sento com ele, a gente faz vários testes. Então, já consegue pegar bastante coisa ali, ele já vai corrigindo, porque aí é menos processual. E aí, quando tá legal, o líder técnico aprova, eu faço os meus testes. Então, eu acho que é mais por conta disso.
que a gente não tem essa separação. Agora, tem times na minha estrutura lá desse mesmo produto de hotelaria, só que são de outras partes do produto, que tem time de QA. Onde eu trabalhei tinha um time de QA. Aí você tem, tipo, 2 times só QAs. E aí eles distribuíam os QAs nos squads. Aí você tem líder técnico dos QAs, tem o líder de QA, tem o gerente, tem toda a estrutura de QA. A gente não está nessa estrutura porque o nosso produto é um paralelo. Não é a gente não testa o software de hotelaria, a gente testa essa integração fiscal. Só por isso. Mas do produto de hotelaria, como é um produto muito amplo, faz muita coisa, então tem um time lá de QA, e esse time de QA acho que tem tipo umas 30 pessoas. 30, 40 pessoas. Bastante gente, né? Bastante. Bastante. Os desenvolvedores estão numa faixa aí de 100 e poucos. É gigante, né? Colocando assim, ainda é pouco QA pro tanto de desenvolvedor que tem. O tanto de desenvolvimento que tem. Então, pro nosso caso, é mais fácil de gerenciar, porque a gente é um time só. Pequenininho aqui, um produtinho e tal. Mas o produto já tá chegando numa fase que vai expandir. A gente vai ter que, em algum momento, separar o time e fazer dois. E é dessa parte que você falou que você gosta, né? Que é a parte de mexer com o produto, essas Sim. coisas, de organizar, né? Sim, eu, assim, gosto E aí você vai deixar de lado o QA? Não, ainda não. Ainda não. Eu quero trabalhar bastante com automação ainda. Tenho alguns projetos para fazer aí num curto prazo lá no time, em relação à automação. E aí, depois que eu fizer isso, aí eu começo a conversar, né? Mas eu acho que ainda tem muita coisa, assim, pra eu passar por ali. Sabe? Eu ainda consigo compartilhar muito conhecimento. Ainda tô aprendendo muita coisa. Então, eu acho que é um momento, assim... Eu cheguei numa fase da minha carreira, finalmente, de usufruir um pouco, sabe? Tipo, agora eu tô aqui, eu vou curtir. Tô fazendo um trampo legal, eu gosto do que eu faço, tô com um time legal, a gente tá crescendo numa onda legal, mas é o momento de ficar aqui, de não de tomar decisão, de fazer mudança, tá? Porque minha carreira inteira foi muita mudança. Então, eu tô curtindo aqui, mas, assim, pra área de produto, eu penso mais um médio prazo. Mas eu gostaria de continuar nesse produto que eu trabalho, que eu adoro ele. Ah, legal. Percebi. Eu gosto mesmo. Quantos anos você tem? 25. Ah, então... E você começou com quantos anos, assim, tipo... Com 19 na área. Com 19 você começou já a trabalhar, que você tá fazendo faculdade. Já com QA. Aham. E antes disso, você teve alguma experiência profissional ou você já começou logo depois, assim? Eu trabalhei na época que eu fazia faculdade... Não, eu comecei a trabalhar com 15 anos, vamos lá. Comecei a trabalhar com 15 anos, eu era vendedora numa loja de calçados. Aí, tudo isso gera experiência pra você. Às vezes as pessoas acham que nenhum background pode... Aí ela falar que é boa de comunicação, vai ver o background vendedor, dela. Exatamente, tá vendo? Caramba! Tá vendo como as pessoas... E na época eu comecei a trabalhar porque eu queria fazer curso de inglês. E aí minha família não tinha como bancar e tal. Eu falei, não, então deixa eu trabalhar. Falei, mãe, deixa eu trabalhar. Aí eu trabalhei por 1 ano. Aí no ano seguinte eu me formei. E aí eu consegui um emprego de recepcionista numa empresa de consultoria ambiental. Maravilhoso emprego. Maravilhoso. O salário pagava minha faculdade, entrava às 8, saía às 5, não tinha que trabalhar mais. O trampo era assim, atender telefone e comprar umas viagens lá pros colaboradores. Então eu conseguia estudar muito. Meu período da faculdade, assim, tipo, apesar de ser cansativo, porque acordava muito cedo, chegava muito tarde, em questão de trabalho mental, falando assim, era muito de boa. Era muito de boa. Então, eu trabalhei nessa empresa durante toda a faculdade. Aí, quando eu me formei, foi que eu fui trabalhar como QA. Aí começou a vida louca. A vida de TI é a vida louca. A vida cara? louca. Onde o filho chora, a mãe não vê. Eu achava que eu tinha rotina cansativa quando eu trabalhava e estudava. E quando eu tinha que atravessar a cidade. Porque aí nisso eu fazia tudo isso aqui na Zona Sul, né? Aí na época era até mais de boa. E depois comecei a atravessar a cidade. Piorou. Pô, mas que massa, né? Essas histórias assim, porque... Tinha uma visão diferente? Hã? Você tinha uma visão diferente? Dela? Não, do de QA, assim, tipo... Não, tô falando dessa parte, assim, dela contar o histórico dela, assim, por onde que ela começou. Cai muito naquela questão inicial lá. Nada surge por acaso, né, cara? Não é...
tem que ter alguma ação corajosa ali pra você fazer alguma coisa. A gente fala de trabalho assim, como você falou que começou com 15 anos, né? Acho que é nos Estados Unidos, né? Que o pessoal tem muito essa questão de trabalhar nas férias e tal. Aqui no Brasil a gente não tem isso, ou tem pouco, assim. Tem jovem aprendiz, mas a molecada quer ficar empinando pipa. E perde tempo, porque o tempo que a gente tem assim, um bom tempo pra estudar, pra aprender, quando você tá jovem. Você Mais energia, né? tá com energia, você não tem boleto, sua família, assim, não tem que desentupir privada. Exato! Só quem Tá com sabe é saúde. quem assistiu os stories da Lelê. Então, cara, a galera não aproveita, assim. Porque eu acho que com 14, 15 anos já dá pra fazer um trampo, assim, esse tipo de trabalho, entre aspas, assim, sei lá, mais braçal. E não precisa nem ser um trampo, né? Mas que, tipo assim, não usa o tempo. Experiência, né? Pelo menos ter ali... começar a estudar, né? Fazer um curso técnico, alguma coisa. Sim. Eu tenho um amiguinho do meu primo que tem 15 anos... que ele tá fazendo um curso, não sei aonde, ele tipo estuda de manhã e à tarde ele faz um curso, e ele tá aprendendo várias linguagens de programação. Que legal. Cara, esse moleque, quando ele se formar na escola, ele não vai ficar desempregado. Ele vai ser contratado pra qualquer coisinha, assim. Se já não for antes de sair da escola, Se já porque, não for antes. porque como o mercado tá no desespero, mano, já Exato, contrata uma empresa ele vai antes, já. pegar, por exemplo, a Oracle tem um programa que é o... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Putz. Jovem aprendiz. Não. Tem o Oracle One e o... Genoa. O Genoa é um programa da Oracle onde eles contratam estudantes, assim, mas é tipo assim, ele só precisa estar na faculdade. Não pode ser menor de idade, assim, tá na escola ainda, tal. Tá na faculdade. Só pra isso. Contrata e forma. E aí, se o Genoa fica 1 ano lá, se dá bem, se identifica, a Oracle contrata. Aí se sai de lá, já tem um curso da Oracle no currículo. Não, se sair de lá, já tem... Não, é Oracle, contratação. Né, É contratação. Aí é experiência? Sim, é contratação tipo um estágio. Entendi. Sair de lá, você tem a Oracle Pronto. na sua carteira de trabalho. Já abre Só- várias portas. Só a Oracle, só. Então, tipo, eu, assim, tava falando com ele esses dias, eu falei, meu, você não tem noção. Você não tem noção do que você tá... Aí ele fala, e ele, assim, sabe aquela pessoa focada? Ele fala, Lê, quando eu tiver 20 anos, eu quero estar ganhando 8 mil reais. Eu falei, ô, querido, com 20 anos você vai estar ganhando... Se você continuar nessa linha, um menino com 15 anos, já com esse foco com 20 anos, você não vai estar ganhando 8 mil. Se eu pudesse voltar no tempo, dar um conselho pro David, Exatamente. eu falaria várias coisas assim. Eu falava, ó, vai por outro caminho. Cara, eu gosto do design, cara. Não, Isso é legal. no design mesmo, mas tipo assim, Sim. estuda isso, vai por aí. Eu falaria pro Luan do passado, foca no inglês mesmo você não gostando. Eu também. Foca no inglês mesmo você não gostando. É tipo, nossa, várias vezes. Você nem falou, a sua entrevista foi em inglês? Ou não? Não. E aí, olha que engraçado. Ele só perguntou assim, e seu inglês? Eu, de boa, super confortável. E não menti, ele falou, ok. Porque aqui é tudo em inglês. Se você tiver dificuldade, o problema é seu. Sério, mandou essa? E aí, real, eu não escrevo uma linha em português, é tudo em inglês. Tanto os processos nossos aqui internos do time Brasil, quanto de fora. É estrutura global, é um produto global. Não tem jeito. Né? Então, assim, na época meu inglês estava meio enferrujadinho, porque eu não usava muito, né? Trabalhava com cliente aqui do Brasil. Mas aí foi só a questão de voltar a ter o contato, assim. Tanto que hoje a minha chefe não fala português. Então, pensa, pra eu me comunicar com a minha chefe, né? Pra falar sobre qualquer coisa, eu tenho que ter tenho que estar confortável, né? Naquilo, pra me expressar, pra conseguir passar o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando e tal. Então, pra mim, assim, o inglês sempre foi de boa. Mas não foi a primeira empresa que eu trabalhei que não teve teste em inglês. Todas as outras eu fiz e não usei. Vai entender. Olha, você vê que diferente. Mas hoje eles fazem. Sim. Pra galera que estão contratando hoje, eles fazem. Porque é imprescindível. Se a pessoa... Porque tem gente que sabe, mas que trava. A gente não tem como ter uma pessoa que trava. Se a pessoa travar, você tá ali com o chefe,
com um time de outro lugar. A comunicação é tudo, assim, é tudo que eu tava falando. Lelê, muito obrigado Ai, pelo acabou? papo. Tá acabando já. Senão nós fica aqui até amanhã. Caraca, gravando, foi muito fazendo... rápido. Ainda tem batata aqui. Tem batata, pode comer. Pode pegar aí. Divulga aí suas redes sociais pro pessoal que tá nos assistindo. Eu sei que muita gente já te conhece, né? já segue você lá, mas com certeza às vezes tem algum público ainda que... E divulga teu curso também. Quem quiser fazer, onde que consegue comprar pra fazer. Porque, 480 mil vagas é muita vaga, né? Dá pra muita gente fazer o curso, igual ela falou. E, conseguir um trampo rápido, cara. E tem muita gente que pode se identificar, né? Porque tem dev que nem você falou. Dev não, o pessoal que entra na faculdade de TI, tipo, não quero programar. Às vezes de UX tá descontente ali com o processo que tá realizando no dia a dia. Pode ver uma outra possibilidade dentro da tecnologia ainda. Bem legal. As minhas redes no Instagram eu sou a Lelemane, no YouTube é o Lelemane Channel. Eu tenho o LinkedIn também, não posto muita coisa, mas também me acho mais pelo meu nome mesmo, Letícia Moreira, no LinkedIn. Não adianta procurar Letícia Meire que não acha. Tem gente que me procura assim lá. E no link do meu Instagram tem o acesso pro meu curso. E também, pra falar comigo, eu sempre respondo direct. Então, se tiver alguma dúvida, precisar de algum conselho, alguma ajuda, pode me mandar direct que eu tô sempre respondendo. Legal. Lá no perfil dela tem shot, tem yoga. Aí, ó. E é verdade. Além os hobbies estão nos destaques. Que legal. Quero agradecer mais uma vez, pessoal, aqui a galera da Integrale Soluções Empresariais. Então, para você que tem uma empresa, ou muito designer freelancer também, né, cara? Sim. Muita gente freelancer que às vezes não tem o controle financeiro bacana. Não, muitos designers não. 99% dos designers, né? Que é freelancer, não tem controle financeiro, a parte de gestão, né? De como abrir uma empresa, a parte fiscal, de custo, né? Todas essas coisas que você não sabe, o pessoal da Integrale Soluções Empresariais pode ajudar você. Só você colocar a câmera aqui, ó, no QR Code aqui em cima, aí você acessar o site deles e entrar em contato aí para eles estar te ajudando. Não só os designers, conforme eu falei, também as empresas aí que precisam de ajuda nisso, né, cara? Que hoje em dia, você não saber como que o dinheiro que tá entrando para onde está indo, essa parte de gestão é muito importante. Super. Né? Tipo, você tem que ter uma gestão financeira boa, né? Tipo, e infelizmente aqui no país, no Brasil, a gente não tem isso, né? Deveria até ter isso de gestão financeira dentro das escolas também, né? Tipo, para a pessoa aprender, questão de custo e tudo mais. E aí o pessoal da Integrale Soluções Empresariais pode ajudar você nisso daí, ó. Show! E não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa aquele like, não custa nada, é um pequeno gesto da sua parte, mas muito importante pra gente, pro Luan que viaja horas aqui pra fazer esse podcast acontecer. Então faça isso, se você tá escutando no Spotify, em outra plataforma, siga a gente também, tá bom? E é isso, obrigado, Lê. Obrigada a vocês, obrigado, foi um Lê, prazer enorme. De verdade, eu tô super feliz, cara, é sério, tipo, porque eu acho legal, tipo, ter visto e hoje... Deixa eu fazer a pergunta lá, que eu tô me inspirando no Abu Janra, não que eu seja o Abu Janra, né, que o cara era foda. Nas perguntas? Mas teve algum assunto, algum tema que a gente não perguntou pra você que você sentiu falta? Ou que você gostaria de falar? Alguma coisa? Eu acho que não. Não? Então tá perfeito. Então tá ótimo, então é isso aí, pessoal, valeu, até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Tchau.